Olá! Olá, pessoal, tudo bem? Será que já temos alguém aí com a gente? A gente vai começar o nosso bate-papo primeiro nos apresentando. Eu sou Cássia, essa é a Fernanda. Nós somos nutricionistas da Together. Somos formadas pela Universidade de Brasília há mais de 20 anos, especialistas, mestres também em Ciências da Saúde. A Fernanda agora é doutoranda lá em Portugal, pela Universidade de Porto. Isso. E a nossa atuação é no SUS, né? Nós trabalhamos no CEDO, que é um centro especializado em diabetes e obesidade, da Secretaria de Saúde. Esse, inclusive, é um dos nossos diferenciais, né? Porque trabalhar no SUS não é fácil, são realidades diversas que a gente precisa lidar e a gente precisa ir adaptando o tratamento a essas realidades, né? É um cenário muito rico, o SUS, então mostra assim, que é sempre possível fazer, né? Independente das condições, é sempre possível, há sempre algo a fazer. E essa questão do CEDO, o CEDO é um centro especializado de diabetes, obesidade e hipertensão da Secretaria de Saúde aqui do DF, do qual eu e Cássia ajudamos a construir, né? Eu coordenava a linha de cuidado da obesidade do DF à época. A Cássia foi escolhida a dedo para poder ajudar a gente na implantação do protocolo de nutrição no CEDO. Então, a gente tem uma larga experiência, eu acho que pelo menos nos últimos 5 anos, o nosso foco principal dentro da Secretaria de Saúde é mesmo a assistência às pessoas que vivem com obesidade. Então a gente está aqui para uma conversa tranquila, amorosa, objetiva, respeitosa sobre obesidade, sobre a nossa proposta para vocês e inaugurando aqui, né, com essa primeira live o nosso canal. Então assim, por que, né, falar sobre esse tema? No mundo existem várias organizações, associações, federações sobre obesidade. Inclusive, existe uma Federação Mundial de Obesidade que todo ano lança campanhas sobre esse tema. E o lema desse ano é Todo Mundo Precisa Agir, que tem tudo a ver com a Together, né? Que vem com essa proposta de estar junto com vocês, em parceria, para atuar nessa questão da obesidade. Inclusive, a campanha desse ano convoca vários atores mundialmente para trabalhar na prevenção e no tratamento, né? Nunca foi tão importante trabalhar na prevenção e no tratamento da obesidade. Então, a Federação Mundial da Obesidade convoca vocês, pacientes, pessoas com obesidade, para clamar por mudanças, para clamar por ajuda, né? Porque junto é muito melhor para tratar a obesidade. A campanha convoca também os políticos para liderarem esse cenário, promovendo, por exemplo, espaços públicos para melhor atividade física, ambientes mais sustentáveis, né? Diminuir a influência do ambiente obesogênico. Convoca também os empregadores para diminuir o estigma e o preconceito com seus funcionários com obesidade. E convoca nós, profissionais de saúde também, para nos importarmos com os nossos pacientes com obesidade, com muito respeito, com amorosidade, né? Com acolhimento. E, na verdade, o cuidado precisa começar por nós mesmos, né? Conosco, profissionais, com as nossas famílias, com os nossos amigos, né? O cuidado começa por nós. Então, tem tudo a ver isso com a Together, que é essa proposta que a gente quer trazer mesmo, de estar junto no tratamento, na prevenção da obesidade também. E assim, tá junto, independente das condições, né? Então, por exemplo, hoje eu e a Cássia, nós estamos aqui, não é o melhor estúdio, não é o melhor site ainda, a gente não tem o maior número de seguidores que a gente gostaria, mas o tempo é agora, a janela de oportunidades é agora, não é depois, não é amanhã, né? E a gente entendeu que isso que a gente faz pelo SUS, a gente precisa ampliar, a gente não pode guardar, né, só com um único público, a gente não pode, porque é um tesouro, né, é um sonho na verdade realizado, eu acho que o CEDO é a concretização de um sonho público, né, mas que ele é restrito, porque ele tem um público específico, então esse sonho que a gente vive hoje, a gente precisa compartilhar com vocês também, né. Se a gente esperar condições perfeitas para tomar uma decisão, para tomar uma atitude, a gente nunca vai fazer nada.
Então a gente está aqui no nosso dia a dia, né? A Fernanda tá com alergia, aqui espirrando, né? A gente estava antes aqui cuidando da casa, do café da manhã das crianças. Quem está ajudando a gente na publicação dos vídeos são nossos filhos, nossos maridos. Então a gente não dá para esperar condições perfeitas para a gente tomar uma atitude, para a gente começar algo novo, para a gente se arriscar. E a mesma coisa vai acontecer com o plano alimentar, com a dieta, com a questão nutricional que você vai precisar encarar para fazer essa mudança. Se a gente esperar uma condição perfeita, a gente não vai fazer nunca, né? Então, mais importante do que ser perfeito é fazer junto. Então, assim, a gente com essa, por lidar rotineiramente com a obesidade, a gente adquiriu uma expertise que está muito claro para nós duas o quanto o apoio é a parte mais importante. Tão importante que a gente já lançou essa semana um post sobre isso, tão importante que estamos juntas fazendo isso, né? A gente jamais faria essa proposta sozinhas, né? O nome da Together foi escolhido com essa intenção, a intenção de estar junto nesse processo, né? Então, é o que a gente fala. Para o plano alimentar dar certo, sozinho vai ser muito mais difícil, né? Então, a gente vê que as melhores respostas, os melhores resultados estão sempre associados com esse apoio, com essa parceria, né? E é isso que a Together se propõe. A gente quer fazer um plano alimentar que a pessoa consiga seguir, para ela conseguir seguir, ela vai precisar de ajuda e por isso a gente está aqui, né? E que ela consiga seguir por anos, porque a gente sabe que quem vive com obesidade sabe e muitas vezes já conseguiu reduzir peso algumas vezes, né? E o grande desafio vamos reduzir e vamos sustentar isso. Então a gente quer propor uma dieta muito mais sustentável, muito mais resiliente, muito mais apoiada, para que ela realmente possa persistir, né? Que não seja mais uma e por mais porque uma. A gente sabe, né, Fê, que as raízes da obesidade são profundas, né? São várias causas, né? A gente vai estar conversando sobre isso aqui. Então, não dá para atuar só com um olhar, né? A gente precisa de vários olhares para a gente atuar nessas causas. Tem causas sociais, psicológicas, econômicas, metabólicas, biológicas, são as raízes genéticas, né? são hormonais, enfim. São raízes profundas. Então, as ações, elas precisam ser mais resilientes mesmo. Serem ações mais eficazes, menos preconceituosas, mais amorosas. Então, a dieta precisa seguir também isso. Uma dieta mais resiliente, flexível, né? Que possa estar atuando nessas raízes. Né? E que seja muito realista, né? E que porque ela precisa existir, mesmo com as condições imperfeitas. Então vamos lembrar disso, né? Não existe perfeição. Não existe perfeição no que eu e a Cássia vamos propor para vocês, e muito menos vocês vão conseguir ter uma condição perfeita para seguir. Então é com isso que a gente precisa lidar. Por isso que quando a gente faz com mais de um, fica mais fácil, né? Porque cada um tem uma ideia, cada um tem uma criatividade e a chance de dar certo aumenta. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é a obesidade e como é que a gente define, né, a obesidade, como é que a gente diagnostica. Então, a obesidade, ela é uma doença, né? Ela tem um CID, um Código Internacional de Doenças, 666. É uma doença crônica, do tipo multifatorial, ou seja, tem vários fatores, várias raízes, né? Que leva a várias outras consequências para a saúde. E às vezes assusta, né, falar dessa questão de doença, mas para muitos pacientes que a gente tem é até uma libertação isso, né? Você entender que você tem uma condição de saúde, que tem um tratamento, né? E que não obesidade não é assim, comer muito. Não foi você que escolheu, inclusive, estar nessa condição. Não é falta de força de vontade, não é gula, né? É muito mais do que isso, né? É uma condição de saúde multifatorial e crônica. Então, como é que eu sei que eu tenho obesidade, né? Então, existe um índice chamado IMC, Índice de Massa Corporal, que é uma conta simples, que você divide o seu peso por altura e depois divide pela altura de novo e aí vai dar um número. Existem várias calculadoras de IMC na internet, você pode fazer na sua calculadora também do celular, né? Peso dividido por altura e dividido por altura de novo. E aí vai dar um número. Quando esse número dá maior do que 25, significa que você já tem um grau de excesso de peso. Quando ele dá maior do que 30, aí já significa que você tem obesidade. A obesidade tem vários graus, né? Mas já é um alerta. Então,
E aí, só pra gente complementar aqui, vamos só lembrar aqui, Cassinha, como é que o IMC foi criado, né? Sim, da onde surgiu sim, essa classificação? Sim, exatamente. Ele foi criado, então, assim, nos Estados Unidos, pelas companhias de seguro americanas, então, os planos de saúde, porque eles foram percebendo que quanto maior o peso da pessoa em relação à altura dela, maior era o risco de adoecimento e, consequentemente, essa pessoa usaria mais o plano de saúde, então o plano queria poder cobrar mais dessas pessoas. Né? Então, assim, essas faixas de normalidade, de obesidade grau 1, grau 2, que é o que a Organização Mundial de Saúde propõe hoje, elas estão relacionadas com isso, com o risco do adoecimento mesmo. Agora, hoje em dia, inclusive semana passada, ou retrasada, salvo engano, a Associação Brasileira do Estudo da Obesidade, que é a ABESO, publicou inclusive um artigo científico com uma nova proposta, que eles chamaram de obesidade controlada. Por quê? Porque, assim, a nossa preocupação em reduzindo o peso é para que você vá diminuindo esse risco de adoecimento também, né? Mesmo que hoje você não tenha nenhuma alteração bioquímica, nenhuma outra doença associada como decorrência da obesidade, a simples presença da gordura no corpo, ela já é suficiente para gerar uma inflamação e te colocar num risco maior. Mas então, a ABESO lançou uma nova classificação que se chama de obesidade controlada. Por quê? Porque a gente foi vendo que, à medida que você reduz um percentual em relação ao seu peso inicial, por exemplo, 5% do seu peso num período de 3 a 6 meses, por exemplo, você já tem uma melhora metabólica muito importante. E essa melhora reduz muito o seu risco. Então, às vezes, você pode se manter em obesidade de acordo com o IMC, mas com risco metabólico muito menor do que se você não tivesse emagrecido nada, né? Então, às vezes, eu tenho uma pessoa com 100 quilos e que baixou para 95 quilos, ela continua sendo classificada como uma pessoa com obesidade pelo IMC, mas com risco muito menor do que uma pessoa que tem 95 quilos hoje e que não reduziu nada. Percebe? E isso é super importante pra gente, porque isso reduz um pouco essa sobrecarga do ter que emagrecer. Aí eu tenho que pesar 60, né? Não necessariamente. Às vezes você pesa 100, pode pesar 95 e às vezes está com menos risco do que uma pessoa que hoje está pesando 80 e que nunca reduziu. Percebe? Então, essa relação do IMC é importante, mas é importante a gente olhar para além disso também. Até porque a gente sabe que o IMC ele trabalha com peso total, né? Isso. Então, assim, tem pessoas que têm o IMC mais elevado, mas que não é de gordura, né? É de massa muscular. Então, o excesso de peso que faz mal é o excesso de peso que vem da gordura. Inclusive, gente, essas informações que a gente está falando aqui são importantes para todo mundo, porque tem gente aqui nos assistindo que não tem obesidade, né? Então, por que está aqui? Porque são informações que a gente precisa conhecer, porque hoje em dia, assim, 50% da população tem excesso de peso. Então, a gente conhece alguém com excesso de peso. Então, é importante a gente voltar o olhar também para essa pessoa, para entender que ela tem uma condição de saúde que ela precisa de ajuda, precisa de apoio para tratar, né? Que a gente pode indicar, talvez, né, um tratamento, indicar together, indicar para seguir. Então, quem está aqui com a gente, mesmo que não tenha obesidade, não pense assim, não é para mim. São informações que a gente precisa conhecer, até porque todos nós estamos em risco. Exato, né? porque todos nós vivemos no mesmo ambiente, né? A gente está num ambiente que não favorece a movimentação, a gente está num ambiente que no caixa do supermercado, os alimentos que estão acessíveis são alimentos muito ricos em gorduras e açúcares. Então, todos estamos em risco. E por isso a campanha desse ano, que é todos precisam agir, né? Sim. E aí, vamos falar um pouquinho da nutrição? Como é que a gente... Vamos falar um pouquinho. Então, qual é o nosso foco dentro da nutrição? Como que a gente pode ajudar nesse processo? Porque, assim, sempre que um indivíduo, assim, uma pessoa tenta eliminar peso, acontecem algumas alterações hormonais e metabólicas que fazem o apetite aumentar e fazem o gasto energético diminuir. É um pouco cruel até pensar nisso, né? Então, toda vez que eu inicio um processo de emagrecimento, o meu apetite naturalmente aumenta e o meu gasto energético diminui. Então, assim, a nutrição, ela age, né? Ela age para tentar principalmente preservar a tua massa muscular. Esse é um dos focos da Together, porque a massa muscular é que é responsável pelo nosso gasto energético. Então, perder peso e perder músculo junto, o seu gasto energético diminui ainda mais.
Naturalmente ele acontece, mas se você perde músculo, ele diminui ainda mais o seu gasto energético. Então, uma das prioridades do tratamento nutricional é ajudar a preservar a proteína do músculo, ajudar a preservar o músculo. A gente, inclusive, fez um post sobre isso, né? Sobre a importância da proteína para a gente preservar a massa muscular. A nutrição também vai ajudar nessa questão da saciedade, né? Então, por quê? O carro-chefe, assim, de qualquer dieta é a restrição calórica. Seja um low carb, seja um jejum intermitente, né? O tipo de dieta que a gente escolhe, né, com vocês, o carro-chefe, ela tem uma restrição calórica. A restrição energética é o que mais faz diferença. A gente precisa gastar mais e comer menos, fazer esse balanço energético negativo. Então, para que isso aconteça, né, para que a gente consiga comer menos e gastar mais, precisa ter a massa muscular preservada, daí a importância da proteína, e a gente precisa ter alimentos que vão te dar uma saciedade, uma boa nutrição com poucas calorias. Né? Esse é um fator fundamental e a gente não abre mão de falar disso. A gente sabe que existem muitos posts na internet e que as pessoas falam assim, uma caloria do alface é diferente de uma caloria do chocolate, né? Então não importa contar calorias, porque as calorias são diferentes. A gente vê muito isso também. Mas assim, para quem estuda obesidade, que é o nosso caso, né? Meu doutoramento é em obesidade, ponto principal, o único ponto talvez que seja consenso é que a restrição calórica tem que acontecer. Isso não há dúvidas, certo? De fato, as calorias que eu vou dar de um alimento com mais fibras, elas vão chegar mais devagar, né? Elas vão estimular menos a produção de insulina, que é um hormônio que favorece o ganho de peso. Essas nuances a gente leva em consideração, sem dúvida alguma. Mas precisa haver um déficit energético. E aí, o que eu acho legal dizer é que esse déficit é comer menos. Mas comer menos em relação a quê? Em relação àquilo que o seu corpo consegue usar. Porque às vezes eu posso consumir 1000 calorias, a Cássia também, eu engordar e a Cássia emagrecer. Mesmo a gente tendo o mesmo peso e as mesmas características. Por quê? Porque às vezes o meu corpo não tem a mesma capacidade metabólica que o corpo da Cássia tem. Então é um déficit energético em relação ao que você consegue utilizar, né? Então por isso é tão importante a gente te conhecer, né? Então pessoas, a gente sabe algumas dicas, por exemplo, pessoas que têm uma massa muscular mais alta, elas vão ter um gasto mais alto do que você. Isso é fato. Então a gente tem que estar atento com esses detalhes. Mas que o déficit calórico tem que acontecer, isso é indiscutível. Agora, tem alguns detalhes, ainda em relação ao déficit calórico, é lembrar o seguinte, gente, quão é importante a gente se preocupar com isso também? Porque a gente percebe uma confusão. A gente vê que as pessoas acham que aqueles alimentos que são ditos muito saudáveis, que normalmente são alimentos com mais fibras, com mais vitaminas, com mais minerais, são alimentos que não engordam. É aquela história, né, do arroz branco e do arroz integral. Né? Então, achar que o arroz integral, por ser integral, posso comer mais, né? Vou trocar o pão pela tapioca e pelo cuscuz porque não tem glúten. Mas a caloria, mesmo dos alimentos mais saudáveis, é tão quanto um alimento que é mais refinado. Isso. Então alimento perfeito não existe. Né? Isso é consenso. Então, existe um alimento adequado para cada necessidade. Se você consegue comer o arroz integral, ok, vamos favorecer ele. Se você não consegue, vamos pensar em outra estratégia. Mas que a gente vai precisar fazer essa restrição, a gente vai ter que fazer. A porção é sempre pequena. E essa questão de que alimento saudável não necessariamente tem um valor calórico mais baixo, é muito verdade, não só para os carboidratos, que foi esse exemplo que a Cássia deu do pão integral com pão branco, arroz integral com arroz branco. Isso é muito verdade também para as proteínas. Né? A gente vê os adeptos das dietas chamadas de low carb, que são mais baixas em carboidratos, que usam muita fonte de proteína, principalmente o grupo do leite, o grupo das carnes no geral, mas se o grupo que você está escolhendo são de carnes e leites mais gordos, que tem mais gordura, o resultado não vai vir. Né? Então, mesmo com a proteína, a gente tem que escolher proteínas boas e proteínas magras, e daí vem a diferença do leite integral para o leite desnatado, vem a diferença de uma carne magra como o patinho, o músculo, do que uma carne gorda, mesmo que você não veja a gordura aparente, como por exemplo filé mignon, né? O filé mignon é uma carne que, se você tirar toda a gordura aparente, é uma carne muito macia. E a maciez está diretamente relacionada com a quantidade de gordura entre as fibras.
Então a gente tem que levar em consideração. E vem também a questão das proteínas vegetais também, né? Que a gente pode usar, da suplementação de proteína. A gente sabe que a gente está num contexto econômico também difícil. A proteína é um alimento mais caro na dieta, né? Então a gente também pode usar proteínas vegetais, como os feijões, né? As leguminosas de uma forma geral. E até mesmo uma suplementação de proteína a gente pode pensar. Ótimo. Aliás, a gente pensa muito na suplementação. Eu sei que isso causa um pouco de estranheza para algumas pessoas, né? Claro que a gente vai sempre tentar buscar pelo alimento de verdade, inclusive, que é o que a gente chama de alimento in natura. Já eu falo um pouquinho sobre isso com vocês. Mas algumas vezes a suplementação vai ser importante, né? A gente tem estudos já mostrando isso, a gente publicou isso essa semana. Sobre a proteína. Né? Que a suplementação de proteína no café da manhã, ela pode aumentar em 25% a liberação de um hormônio chamado GLP-1, que é um hormônio intestinal, que está muito relacionado com a saciedade, com o retardo do esvaziamento gástrico. E esse hormônio ele é tão importante que as principais medicações usadas hoje no mundo, não só no Brasil, para controle de peso, são análogos de GLP-1, são medicamentos que tentam fazer a mesma função desse hormônio, né, que é o Saxenda, o Ozempic, para quem já conhece, e a gente consegue fazer isso com a alimentação, né, aumentando aí a quantidade de proteína. Só que para o hábito do brasileiro, o nosso hábito é de muito mais carboidrato do que de proteína, de uma forma geral. Então, para algumas pessoas, talvez elas não consigam atingir toda a quantidade de proteína que a gente precisa logo de manhã. Aí, nessas situações, suplementar pode ser interessante, tá? Agora sim, parece uma conta simples, né? Gastar mais e comer menos, né? Parece uma conta muito simples. Mas, na verdade, a gente sabe que, na prática, isso é um pouco complicado, né? Então, a Together, ela veio para trazer esse acompanhamento todo dia, o dia inteiro com vocês, para tornar prático esse gastar mais e comer menos, né? Porque assim, o nosso dia a dia, né, é muito influenciado pelas nossas emoções, pela nossa rotina, pelo trabalho, cuidado com a casa, são questões financeiras, né? E a gente precisa estar atento a essas mudanças todos os dias para ir adaptando o cardápio diariamente, semanalmente a essas mudanças, né? Tem dia que a gente vai estar mais apressado, não vai dar tempo de fazer, né, o 100% da dieta. Tem dia que a gente vai estar mais tranquilo, a gente tem vontade de comer isso, aquilo. Então a Together, ela vem para pensar junto com você essas alterações e agir no momento certo, né? A gente não perdeu o momento de agir ali. Pensar online, né? Tem que ser na hora. Pensar na hora. Não dá pra esperar 2 dias pra te falar o que você tinha que ter comido 2 dias atrás. Exatamente. Né? Então essa é uma proposta firme nossa, assim, a gente... E esse apoio, né? A gente publicou um post também sobre isso, né? Nunca o apoio foi tão importante no tratamento da obesidade. Mais importante do que as questões financeiras, do que um suporte econômico, o apoio é o que faz a grande diferença pra gente poder tratar a obesidade, né? Então foi pensando nisso que a Together criou essa proposta que a gente vai passar para vocês hoje um pouquinho nas próximas lives, mas só para vocês entenderem que o diferencial da nossa proposta, além de tudo isso que a gente falou, da nossa experiência, né? É também esse apoio constante, né? 24/7 mesmo. Ótimo. Então vamos lá, gente, olha só. A gente já jogou aqui para vocês algumas pistas, né, do que a gente precisa fazer. Então, a gente já sabe aí que a restrição energética é importante, a gente já sabe que a manutenção muscular é importante, a gente já sabe que o uso da proteína, às vezes, vai favorecer e facilitar você a aderir a isso. A gente já sabe o quanto o apoio é essencial e quanto esse apoio precisa acontecer na hora que você está comendo e não depois, ou outro dia, ou uma semana, ou um mês depois. Né? Então, como é que a gente se propõe a trabalhar? O primeiro passo é a gente conhecer vocês, né? Aquilo que eu falei, a gente pode receber o mesmo valor energético, ter o mesmo peso e eu emagrecer e ela engordar. E aí é o que vocês dizem, eu tenho tendência, né? Não é uma tendência, é que a gente precisa conhecer como o seu corpo funciona. Então, o primeiro passo é ter uma entrevista. Então, a primeira consulta, talvez ela seja, né, o grande X de tudo, né, desse início, para essa parceria começar dando certo. Nessa primeira consulta, a gente vai te conhecer. Então, a gente vai conhecer quais são os seus hábitos alimentares, o que você costuma comer, quais são as suas preferências, qual é a quantidade que você come, quais são os horários mais difíceis para você comer mais ou menos, se o seu final de semana é igual à sua semana,
né? Então, uma vez a gente entendendo tudo isso que você vai contando pra gente, a gente vai calcular. Então, a gente vai fazer uma conta matemática mesmo. O quanto de calorias, de fato, em média, essa pessoa consome por dia. E como essas calorias estão distribuídas entre os alimentos, né? Você está recebendo essas calorias mais pelos carboidratos, mais pelas gorduras, mais... A gente segue as diretrizes, né? Para ter esse cálculo, existem algumas contas matemáticas, existem alguns exames também que a gente pode fazer, como a bioimpedância, mas a gente usa as diretrizes americanas, que colocam assim uma média de gasto energético que o homem e a mulher têm e de calorias que um homem e uma mulher podem ingerir para perder peso. Porque as diretrizes brasileiras, elas, de obesidade, né? Elas não são atualizadas, elas são de 2016. E as americanas são atualizadas anualmente. Isso. Então, a gente tem uma janela de calorias que a gente pode utilizar para homem e para mulher. Então, a gente conhecendo vocês, conhecendo o quanto vocês gastam, como que o corpo de vocês funciona, dentro dessa janela de calorias, a gente monta o cardápio e distribui os nutrientes. Tá, então é isso. Então, primeiro a gente vê o que vocês comem, como é esse padrão. Aí a gente precisa ver o peso de vocês, porque essas contas matemáticas, essas diretrizes que a gente segue, ela leva em consideração o peso atual. A gente precisa saber o quanto efetivamente você precisaria, que são, né, esse protocolo americano que a gente usa. E aí sim a gente vai fazer essa proposta. E aí a primeira proposta que a gente faz é o que a gente chama de plano alimentar, em que a gente coloca lá os horários, quais são os grupos e as porções de cada alimento. Junto com esse plano alimentar, vem uma lista de substituições. Então você precisa comer uma porção do grupo do pão, uma porção do grupo da carne, por exemplo. E aí a gente faz essas trocas para a dieta não ficar monótona, porque a gente sabe que a gente não come a mesma coisa todos os dias. Só que ainda assim, algumas pessoas têm dificuldade de colocar isso em prática, né? Aí vem o cardápio, que aí é diferente cardápio de plano alimentar. Né? O cardápio ele vem dizendo exatamente a proposta para aquele dia. Então, neste dia é purê de batatas com carne de panela. Não. Amanhã vai ser um salmão grelhado com uma mandioca cozida. No outro dia vai ser o arroz, feijão e a carne moída. Isso é o cardápio. É a gente traduzir aquele plano alimentar em receitas, em alimentos específicos. E aí, junto com isso, para você conseguir, se você preferir seguir esse cardápio, se programar para seguir exatamente como a gente colocou, aí vem a lista de compras, para você saber exatamente o que você vai precisar ter em casa. Porque não adianta falar, vou seguir o cardápio, se no dia você vai ver que você não tem aquele alimento. Então, a gente entrega também e o e-book com essas receitas. Porque a gente fala muito para os nossos clientes. Olha, nesse horário você pode fazer um cuscuz com ovo, ou você pode fazer uma crepioca, mas a pessoa não sabe fazer uma crepioca, né? Então a gente vem ensinando também como é que faz isso. E tudo isso, gente, sempre muito personalizado, muito individualizado, levando os gostos, as preferências. A gente deu alguns exemplos aqui, mas tem gente que não gosta de peixe, que não gosta de uma certa preparação. Então a gente vai conversar e para ir mudando esse cardápio toda semana mesmo. Agora, um combinado a gente precisa ter, né? Que o plano alimentar, o cardápio é comida de verdade, né? Que a gente vai colocar para vocês. Então, assim, isso é a nossa regra de ouro, né? A gente levar em consideração os alimentos que são comida de verdade, que a Fê vai falar agora, né? Então, assim, em 2014, o Ministério da Saúde do Brasil, ele lançou um guia alimentar para a nossa população, né? Que é um documento dizendo como que a gente deveria se alimentar. E esse guia ele foi considerado o melhor do mundo. Hoje a gente tem milhares de estudos publicados levando em consideração essa proposta do Ministério, que é o que a gente segue. Então o guia ele vem dizendo assim, que a base de uma alimentação saudável, e isso vai ser importante para quem precisa emagrecer, tem que ser de alimentos in natura, que são alimentos que existem na natureza. Então você conhece uma plantação, você conhece uma fazenda que produz aquilo, né? E aí é engraçado porque quando a gente fala, o que vocês acham que é um alimento in natura? Aí as pessoas falam, banana, maçã, fruta e verdura, né? Mas existem alimentos in natura para além de frutas e verduras. Então, arroz é um alimento in natura, feijão é um alimento in natura, as carnes, os ovos, os leites, todos são alimentos in natura, porque eles vêm de animais ou de plantas que existem na natureza. Agora, nós duas, e eu acho que a grande maioria de quem está assistindo, não mora no campo, né? Então, a gente não consegue ter a plantação de tudo ali e conseguir ir tirando. Alguém vai precisar colher esses alimentos, colocar numa embalagem e entregar pra gente. E às vezes, quando a pessoa colhe esse alimento, ela vai precisar descascar, ela vai precisar cortar,
vai precisar desidratar, né? Fazer um processo de secagem. Então, assim, quando a gente pega um alimento in natura, mexe nele, mas não acrescenta nada, a gente só retira ou corta ou mexe, a gente chama de alimento minimamente processado, que tem vários. Por exemplo, flocão de milho, que a gente usa para fazer cuscuz, né? Flocão de milho é feito a partir do milho. O que eles fizeram? Tiraram os grãos, secaram, trituraram e virou flocão de milho. É um alimento minimamente processado, né? A mesma coisa com a farinha de trigo. Pegou o trigo, tirou o grão do trigo, secou, moeu, virou farinha, né? Então, essa é a base que a gente vai propor para vocês. Agora, quando a gente vai consumir, como nós não somos homens das cavernas, a gente tempera, a gente prepara os alimentos. Então, a gente usa ingredientes culinários para fazer esse primeiro grupo dos alimentos in natura e minimamente, não é? Então, a gente usa um pouquinho de sal, a gente usa um pouquinho de óleo, a gente usa o azeite. E aí, esse grupinho que a gente chama de ingredientes culinários, que são gorduras, óleos, né, até o próprio açúcar, quando a gente adiciona no primeiro grupo, a gente transforma esse grupo num alimento processado. Até o processado, principalmente se for processado por nós, né, ou por vocês, ainda tá valendo. O problema vem depois disso, né, depois do processamento. Ou seja, quando a indústria assume o nosso papel, o meu, o seu, que é de botar a mão na massa, porque a gente não tem tempo, aí a gente transferiu para a indústria essa missão, aí ela vai, pega aquele alimento processado e acrescenta aditivos químicos. Por quê? Porque ela precisa fazer com que o produto dela dure um mês e não um dia. Ela precisa fazer que quando você abra aquele saquinho, o cheiro seja o mesmo. Então ela vai botar flavorizante. Quando você abrir, a cor tem que ser a mesma. Então ela vai botar corante. Então perceba que o problema está no ultraprocessado. E aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. Ultraprocessado não é a mesma coisa que industrializado. Certo? As pessoas falam pra gente, não pode comer industrializados, tem que ser alimento fresco, in natura. Não é verdade. Tem alimentos que são industrializados, embalados, enlatados, que são minimamente processados. Então, o fato de ter vindo pela indústria não necessariamente é ruim. Então, a gente vai ter que aprender a diferenciar o que é um ultraprocessado do que é, de fato, um alimento industrializado. Porque senão você vai restringir alimentos que você não precisava restringir, e aí vai ficar mais difícil você aderir à dieta, né? E você vai acabar incluindo coisas que não era para você ter incluído. Então, entender esse grau de processamento com que a indústria oferta os alimentos pra gente, a gente vai ajudar vocês. Porque vai fazer toda a diferença. Isso. E trabalhar a restrição calórica com qualidade faz diferença também por outros motivos. Então, os alimentos in natura ou minimamente processados, eles favorecem a nossa saúde intestinal. A gente vai colocar alguns posts sobre isso essa semana, falando da importância do intestino para tratar a obesidade. A gente precisa ter um intestino funcionando bem para que a obesidade fique bem tratada. Os alimentos in natura ou minimamente processados também vão favorecer um melhor consumo de fibra. Então, a fibra, ela vai... Eu costumo dizer assim que a fibra é como o sabão do nosso corpo, né? Imagina você lavar uma louça sem sabão, né? Sem detergente. A gordura não vai sair, né? A louça não vai ficar totalmente limpinha. Então, a fibra, além de ajudar o intestino a funcionar, além de dar mais saciedade, ela também vai trazer pra gente essa limpeza, vai ajudar a eliminar um pouco mais de gordura. Quando a gente fala em fibra, são as frutas, as verduras, são os alimentos integrais, aqueles farelos, né, da linhaça, da chia, as sementes, né? Mas eu não gosto, né? A gente vai arrumar uma forma de você consumir um pouco mais de fibras. Tem vários alimentos. E tem várias estratégias. Tem várias estratégias para isso. E também aliar a restrição calórica ao consumo de água. Um dos nossos primeiros posts foi isso. Então, a Together vai ajudar também nessa questão de te incentivar a ingerir a quantidade de água que o seu corpo precisa. Normalmente são 30 a 35 ml para cada quilo que a gente tem. Então, imagina uma pessoa, por exemplo, com 100 quilos, ela precisa ingerir pelo menos 3 litros de água por dia, né? Então, o nosso corpo, ele precisa da água, né? A água é como se fosse ali imagina a água para o carro, né? Um carro pode estar cheio de gasolina, mas sem água ele não vai andar. Para o nosso corpo também da mesma forma, né? O nosso metabolismo precisa de água para funcionar bem, água para manter o músculo. Para manter o músculo. Músculo você pode malhar o tanto que for, comer quilos de proteína, de whey protein, de suplemento,
você não vai fazer hipertrofia. Então, o músculo ele é dependente de água. Você tem que estar hidratado para conseguir ter essa manutenção da musculatura. Então, esses detalhes, para além da restrição calórica, a gente também vai estar atento junto com vocês. E aí, também tem um outro detalhe, já que a Cassinha foi ampliando um pouquinho, né, tudo que a gente vai precisar olhar, tem a questão do sono, né? Muitos estudos mostram claramente pra gente que as pessoas com restrição de sono são pessoas que têm mais dificuldade no controle do peso. Então, pessoas que têm uma janela de sono que normalmente vai de 6 a 8 horas à noite, costuma ter uma resposta melhor no processo do emagrecimento. Seja porque a ausência do sono gera fadiga, e a fadiga vai trazer comportamentos mais sedentários, seja porque você vai ficar mais tempo acordado, você vai ter mais oportunidades de se alimentar, e isso vai um pouco ao encontro do que o jejum intermitente se propõe, que é diminuir o tempo de alimentação. Então, é outro detalhe que eu e Cássia estaremos atentas. Então, a gente tem alguns alimentos que favorecem o sono, tem outros alimentos que atrapalham, né? Então, retirar esses estimulantes do sono, favorecer aqueles que ajudam, isso a gente precisa levar em consideração também. E eu lembrei só um detalhe ainda falando do intestino, aqui que a Cassinha falou da importância da fibra, né, para o funcionamento do intestino, para a saciedade, enfim, e para a ingestão até mais baixo. Eu queria lembrar o quanto o perfil de bactérias do intestino interfere no peso, tá? É até feio falar, mas é verdadeiro. Existem muitas pesquisas acontecendo, inclusive a UNB, que a Universidade de Brasília já faz, a USP parece que está com um grupo também trabalhando nessa linha, que é sobre transplante de fezes. De fato, porque viu-se que o perfil de bactérias de uma pessoa com obesidade é diferente de uma pessoa que não tem obesidade, né? Então eles já fizeram alguns testes, né, em animais, fazendo essa troca de fezes para poder reconstruir a flora intestinal. Então é outra coisa que a gente vai estar atento. A gente vai estar atento com a fibra, que é o que a gente chama de prebiótico, que é um alimento de bactéria saudável, e a gente também vai se preocupar com probiótico, que é o próprio bichinho, né? Então, se a gente está vendo que a resposta não está vindo, vamos olhar para o intestino, vamos trocar, vamos entrar com probiótico, seja caseiro, como kefir, por exemplo, seja um probiótico de fato manipulado ou da farmácia, aí a gente avalia com vocês as possibilidades. Então, são coisas para além da restrição energética. Então, foi o que a gente falou. O ponto-chave é a restrição energética. Mas olha quantos outros detalhes a gente já falou. Manutenção muscular, consumo de proteína em determinado horário, consumo de fibra, consumo de água, intestino funcionando, dormir bem, né? Parece e o mais coisa. Importante, que é o apoio. O apoio, né? Então, é isso que a gente tá falando aqui. Nossa, quanta coisa, né, precisa ser feito. Mas a Together, ela vem com essa proposta, né, de estar junto com vocês, organizando tudo isso, né? Então vai para além só da restrição calórica, para além só da dieta em si, mas a gente vai estar atento com esse olhar ampliado para todas essas questões que a gente falou aqui agora. Faltou uma questão. Exercício. Sim, essa a gente não abre mão. Sim. E assim como a água, o exercício, gente, existe uma recomendação, né, da Organização Mundial de Saúde, que pra gente ter saúde, pra gente viver bem, recomenda-se que a população mundial faça em torno de 150 minutos de exercício por semana, seria mais ou menos 30 minutos, 5 vezes na semana. E para fins de emagrecimento, 300 minutos por semana, que seria mais ou menos 1 hora, 5 vezes na semana. Agora, de nada adianta, né, a gente pensar nesse exercício se ao longo do dia você tem um comportamento sedentário. Você vai perder todo o benefício de 1 hora de caminhada se você passar o dia deitado. Então, para nós, isso é fundamental. Tão fundamental que é um pré-requisito para você ser admitido no nosso programa. Então, precisa estar se movimentando pelo menos 150 minutos por semana. E se movimentando ao longo do dia inteiro. Não precisa ser uma atividade programada. Tô na academia, eu tô fazendo a caminhada. Às vezes a pessoa não tá podendo caminhar porque tá com esporão no pé ou porque o joelho tá doendo. A gente sabe que essas questões articulares atrapalham muito a movimentação do indivíduo com obesidade. Mas a gente pode fazer em casa, né? A gente pode botar uma música para dançar, a gente pode deitar na cama e fazer bicicleta com as pernas. Então existem muitas formas da gente se movimentar. E de novo, pré-requisito para estar com a gente é se movimentar.
né? E a gente vai tentar alcançar os 300 minutos de exercício por semana, que é com 300 minutos que a gente perde gordura de fato, né? Então, assim, as pessoas com obesidade reclamam muito de dores, né, de dificuldades para fazer atividade física, mas há várias opções, várias estratégias para isso, tá bom? E o outro pré-requisito, assim, para a gente poder estar junto, é a questão da motivação, né? Da adesão mesmo. Não adianta a gente estar aqui, super animada aqui, e vocês não estarem motivados para isso. Por isso até que a gente vai fazer várias lives antes de lançar de fato, né, o nosso programa. Eu vi que tem gente aqui perguntando como é que marca uma consulta, né? Como é que eu faço? Então, assim, aguarda um pouquinho. Tá quase lá. A gente vai fazer algumas lives até para motivar, porque a motivação, né, é tudo, né? A gente só faz o que a gente quer fazer, o que a gente está motivado para fazer. Então, existe uma escala, um questionário, né, uma ferramenta que avalia essa motivação para perder peso. A gente vai colocar o link essa semana desse questionário. Para quem tiver interesse, pode responder. A gente vai dar um feedback sobre essa motivação. A gente está preparando também um PDF com todas essas orientações para vocês receberem. Então, esse questionário, ele avalia o seguinte: 4 tipos de blocos de comportamento, né? Então, ele vai avaliar a sua motivação para o controle das porções, a sua motivação para o consumo de gorduras, para reduzir o consumo de gorduras na alimentação, para consumir mais frutas e verduras, e a motivação para praticar atividade física. A gente pode ter 5 tipos de motivação, né? 5 tipos de prontidão para mudança. Então, vão ter questões que você não vai estar a fim de mudar, então você vai ter essa opção de resposta: não, isso eu não quero mudar, não estou disponível para mudar agora. Vão ter questões nessa avaliação que você pode responder assim: eu quero mudar, mas não agora, né? Agora eu não estou preparado para essa mudança, eu quero, mas não agora. A outra opção de motivação também é assim: eu quero fazer agora, nesse mês, quero já, né? E vão ter questões ali nessa avaliação que você já promoveu a mudança, né? Então pode ser uma mudança recente, que é o 4º tipo de motivação, né? Que você já fez essa mudança, mas ela é recente, fiz agora, por agora tem menos de 6 meses. E já tem aquelas mudanças que você já fez no seu estilo de vida há muito tempo. Que já são hábitos. Então são esses 5 tipos de comportamento que tem como opções de respostas para o nosso questionário de avaliação. Então você vai responder, seja sincero, seja fidedigno, e a gente de fato só vai poder, a gente precisa que quem esteja no nosso programa esteja motivado ali do comportamento 3 para o 5, tá? 3, 4 e 5. Se ainda tiver no 1 e no 2, a gente vai pedir para você esperar um pouquinho, ir conhecendo um pouco mais dessas questões de alimentação. A gente vai ajudando pelo Instagram, pelo Facebook, daqui a pouco a gente vai lançar o canal do YouTube. Estamos finalizando a construção do site. Vai conhecendo um pouquinho, vai refletindo sobre isso, e 30 dias depois você tem a oportunidade de responder novamente o questionário e a gente reavalia com você. Porque o que a gente não quer, gente, é perca de tempo, né? Então, assim, para dar certo, tem que já estar movimentando o corpo e tem que ter motivação. Nós estamos super, mas vocês também têm que estar. Então, quando a gente casar, a gente tiver no mesmo tempo de motivação e movimento, a gente consegue trabalhar com vocês. Para quem ainda não tá, é um momento de reflexão, né? De ir acompanhando. Daqui um pouco, não, acho que eu já posso pensar em implementar isso. A hora que você achar que já dá para fazer algo diferente do que você fazia 30 dias atrás, aí você responde o questionário de novo e a gente vai acompanhando esse feedback com vocês. E o investimento, gente, precisa valer a pena. A gente quer fazer valer a pena o investimento. E a gente vê isso no nosso cenário de atuação. A gente fica com os pacientes lá no CEDOL por 2 anos. E a gente faz essa avaliação também lá. E os pacientes que chegam com essa motivação ali 1 e 2, a gente vê que o tratamento não vai. Não anda, e às vezes ele percebe isso só lá no final, quando a gente tem que dar alta, né? Então, a gente quer que vocês aproveitar o investimento que vocês vão fazer na Together o máximo possível, né? E aí a gente tem... Vamos falar rapidamente aqui, só para dar um gostinho dos nossos A gente tem um pacote, na verdade. É um pacote, é uma proposta, porque é nisso que a gente acredita. Esse pacote a gente colocou tudo aquilo que há de melhor, sem dúvida. É o que há de melhor no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. A gente tá super antenada, né, Cassinha? Tanto que eu faço meu doutorado fora do Brasil pra gente poder ir pegando essas estratégias para além da nossa questão cultural. Então,
Por isso que nesse pacote tem o que há de melhor. Mas a gente sabe também que as pessoas são um pouco desconfiadas, né? Muita gente nos conhece, principalmente quem mora em Brasília, e muitas pessoas ainda não nos conhecem, né? Então, para os mais desconfiados, a gente abriu mão e fizemos um segundo pacote pequenininho, que a gente chama de pacote degustação. Para você sentir o gostinho por uma semana. E aí, se você chegar lá no finalzinho e ver, não, eu dou conta, vai ser muito bom, a gente já sabe que vai ser muito bom, né? Mas se chegar lá no final e falar, não, eu preciso manter isso, eu vou realizar esse sonho é agora, não é depois, aí você pode migrar para o pacote que a gente quer que você esteja, que é o pacote superação, né? E aí, no nosso pacote superação, além de ter tudo isso que eu comentei com vocês, a primeira entrevista, que é com as duas. O olhar tem que ser ampliado, pode ser só o que eu, Fernanda, acho que você precisa, não. Eu quero que a Cássia me ajude a enxergar para além da minha pessoa. Então, assim, quando a gente fala a questão do apoio, do tá junto, é junto mesmo. Então, a primeira consulta é uma dupla, e é a melhor dupla de nutricionistas de Brasília. Sem desmerecer ninguém. Mas é melhor nesse assunto, viu, gente? A gente não sabe de tudo, não. Então, a primeira consulta é junto. Depois você vai receber o seu plano alimentar com a lista de substituições, com o cardápio daquela semana, com o e-book das receitas e a lista de compras. E aí depois, no pacote de superação, você vai ter mais 11 consultas, e aí sim intercalando. Uma comigo, outra com a Cássia, de periodicidade semanal. Não tem essa história de esperar um mês para poder mudar, não. Naquela semana já viu que não aderiu, que teve dificuldade, que não vai dar certo, a gente está pronta ali para fazer a mudança. Então, no total, são 12 consultas. Uma consulta dupla e uma consulta intercalando as duas nutricionistas. Mas o mais legal vem para além disso. Conta aí, Cassinha. Gente, a gente vai estar com vocês 90 dias, né? Pelo WhatsApp. Dão mais de 1000 horas que a gente vai estar com vocês à disposição, né? Então, ali... Da hora que acordar, a hora que dormir. Isso. Você tá lá no restaurante. Tá diferente do que tava no meu plano, eu não sei como escolher. Avisa a gente pelo WhatsApp que a gente ajuda você a fazer a escolha. E a gente também vai te ajudar. Tá na hora. Né? Já fez seu lanche hoje, tira uma foto e me mostra. Tá tendo uma festinha no meu trabalho aqui, tem isso pra comer, o que eu faço? Tô com vontade de comer isso, né? Então a gente vai estar fazendo essa mudança constante, te orientando. Então o dia inteiro eu e Cássia estaremos à disposição pelo WhatsApp para acompanhar esse seu processo de adesão. E para fechar com chave de ouro, a gente tem também nesse pacote a possibilidade de vocês conhecerem a gente e a gente conseguir fazer isso de forma presencial também. Então, uma vez por mês a gente tem eventos, né? Porque a saúde não é só uma questão física, ela é biopsicossocial. Então, vamos cuidar do social. Então, a gente tem muitas propostas legais de eventos. Então, a gente vai ter um mês a gente vai convidar vocês pra gente passear lá no supermercado, vamos fazer as compras juntos. A outra vez a gente vai fazer uma caminhada no parque. A outra vez a gente vai remar no Lago Paranoá, né? Uma outra vez a gente vai... sair pra almoçar, fazer compras juntos, exatamente. Tá? Então, uma vez por mês, a gente vai dar essa oportunidade de você estar com a gente presencialmente, a gente conhecer um pouquinho mais ainda de vocês poderem conhecer a gente e a gente ampliar um pouco essa questão social, que a gente sabe que é muito importante também. O nosso tempo tá acabando, então, assim, a gente vai fazer mais 2 lives, tá? E a gente precisa melhorar aqui o nosso engajamento também aqui. A gente quer desafiar vocês a marcar mais 3 pessoas para nos seguir aqui no canal. No próximo domingo é Dia das Mães, então vamos chamar as mamães que têm obesidade para participarem aqui da live com a gente, tá? No próximo domingo. E dar esse presente, né? Um presente para conversar sobre saúde. A gente vai estar conversando sobre as estratégias também, que a gente tem várias ferramentas e estratégias para utilizar durante o nosso programa também. Então a gente desafia vocês, né? Já que se você gostou da proposta, se você achou que é interessante,
para a gente lançar de fato o programa, a gente precisa de ter mais engajamento aqui no nosso canal. Então, a gente quer estar junto com vocês, né? Marcando as pessoas que têm obesidade ou que você quer o bem, né? E para o próximo domingo a gente quer chamar as mamães, né, com obesidade, para estar conversando aqui também com a gente. Então, marca ali 3 pessoas, que no final, na última live, tem surpresa, tá? Pra quem indicar, quem marcar as pessoas, quem né? participar. Quem participar. A gente... 11. Até mais. Até Deixa mais. eu só ver aqui. A gente tem 5 minutinhos aqui ainda. Vamos ver. Vamos ver aqui o que o pessoal colocou aqui. Tem algumas perguntas. Eu não enxergo, né? Olha tem aí, algumas Cassinha. perguntas aqui. Parabéns, essa dupla. Um plano alimentar para dar certo sozinho é muito difícil. Com certeza. Isso mesmo. O que precisamos, informação. Numa consulta não há tempo para tudo. Isso. Então, assim, e é trazer essa informação para a prática, tá? É isso que a gente quer. De fato, a informação é importante, a informação baseada em evidências, né? A informação verdadeira. E diária. Diária, né? Rotineira. Rotineira. Então, a gente vai estar sempre aqui informando vocês e ajudando a colocar essa informação em prática, tá? Fernanda é top, já fiz acompanhamento com ela, perdi 23 quilos. Oh, que legal, quem é? Ludmilla. Ah, sim, Ludmilla. Que legal. Lud, que bom que você tá aí. Muita gente confunde mesmo algumas coisas, né? Essas duas juntas vão ser sucesso. Como marcar a consulta. Aguarde, na terceira live, tá? Isso. É um programa. Apoio e motivação ainda são grandes diferenciais no meu processo. E vai ser excelente essa proposta, esse projeto de vocês. Parabéns pela iniciativa. Legal. Muito bem, Então, gente. pronto. Obrigada, viu? Um abração. Gente, então um beijo, um ótimo domingo, Isso. um ótimo almoço. Um ótimo almoço. Aproveita para trabalhar o social também, ó. Amigos ajudam muito, né, Cássia? Muito além de que uma amiga de trabalho, uma proposta, né? Sim, eu acho que é isso também, né? Além dessa questão técnica que a gente tem, quem nos conhece sabe, né? Do nosso carisma, do amor pelo que a gente faz. E a gente mergulha mesmo, né? E a gente quer trazer vocês junto com a gente, sem medo, né? Nessa proposta. A gente vai estar junto com vocês para alcançar esse sonho, né? Que é possível de ser alcançado. É isso aí. Vamos focar no sonho, gente. O percurso a gente está aqui para segurar na mão e levantar. O que você precisa pensar agora é o sonho. Aonde você quer chegar? A Cássia colocou, né? Essa semana a gente colocou? Sim. A gente falou, 1001 motivos. 1001 motivos para emagrecer. Cada um vai ter o seu, né? Então, assim, qual é o seu sonho? Qual é a sua história? Né? E eu adoro falar que todo mundo tem direito a uma nova história. Todo mundo. Não importa a história que você trouxe até hoje, né? Você sempre tem a chance de ter uma nova história. E se a gente puder participar dela, vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Um abraço, gente. Beijo, pessoal. Beijo, até domingo que vem, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Cassinha? Como é que finaliza? Vamos tentar deixar gravado aqui. Você coloca pra gente. Bem, pessoal. Esse é o meu alarme. Conseguiu?